Meninos, por solenidade do coração de Jesus, assim, a missa era tinha mais coisas, mas conseguimos aí manter nosso horário. Tá tendo um fuzuê ainda aí da creche, hein? Os meninos correndo, gritando, soltando bombinha, paciência, vocês aguentam. Vamos então fazer a nossa parte, né? Pega então aí a sua apostila, nossa introdução geral ao missal romano. Estamos já rushando aí o capítulo 2, está fluindo, o negócio está caminhando bem. Agora nós estamos numa parte onde nós vamos já tocando na missa, parte a parte. O que eu quero que vocês aprendam a entender nesse documento, que é uma didática, é uma metodologia. Ele vai como que dando voltas e passando pelos mesmos assuntos. Então, na primeira volta é uma visão mais superficial. Depois você vai ver que volta na mesma coisa que nós falou antes, mas está falando mais profundo. E depois dá uma terceira volta. Então, assim, isso é uma metodologia acadêmica, né? Tem alguns acadêmicos que gostam de escrever dessa forma. Por exemplo, eu não sei se algum de vocês teve já a curiosidade ou a tentativa de ler alguma coisa que foi escrita por São João Paulo II. Ele era um escritor assim de mão cheia e tem vários livros, vários escritos, né? Então, os escritos dele, disse a ousadia, porque são muito difíceis de entender. Mas por quê? Porque o pensamento dele é assim. São João Paulo II ele escreve em círculos. Então, ele começa a falar de um negócio, aí ele vai para outro lugar. Aí ele volta naquilo que ele falou. Aí ele vai para outro lugar. Aí ele volta. E ele fica dando voltas e passando pelo mesmo lugar, só que sobre outra perspectiva. Para quem está acostumado a ler, para quem tem o hábito da leitura, é fantástico, porque assim, você sabe que ele falou disso há 8 páginas atrás e você está lembrado que ele falou isso. Mas você que, quando vai jantar, não lembra nem o que você almoçou, aí é complicado. Porque aí você lê, ele falou daquilo ali, pressupõe que a hora que ele falar de novo você vai lembrar, você não lembra nem qual que é o nome do autor mais na segunda página, aí você vai ficar louco, você não vai entender nada. Mas esse texto aqui, ele é um pouco dessa forma. Ele vai seguir essa metodologia. Então, é simples, o texto é simples e nós estamos falando de algo que conhecemos muito bem. Você conhece muito bem o esquema da missa. Você sabe que começa o nome do Pai, você sabe que depois vem ato penitencial, você sabe que depois vem glória. Então, por isso que não tem perigo de você se perder. Então, não interessa onde a gente estiver, a gente vai estar falando de uma coisa que você sabe do que nós estamos falando. Então, por isso que nesse caso aqui é mais simples. Então, acho que vocês não vão sofrer muito, mas se sofrer, a gente vai tentando esclarecer. Tá bom? Qual o número que nós vimos da última vez? Vamos ver se vocês estão atentos. 22, 27, quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bingo, bingo. 28 ali. Gente, nós entramos no capítulo 2. O meu 27 aqui já está tudo rabiscado. Isso, 38, né? Tem a notinha aí na frente, 38, né? Beleza, então, estamos juntos. Então, nós começamos a falar da estrutura da missa, certo? E eu até insisti e pedi para que vocês me lembrassem, Ana Lucia, muito obrigado. Essa expressão precisa ser compreendida. Perpetuar o sacrifício da cruz. Então, nós estamos aqui tentando dizer algo que ainda não foram inventadas palavras humanas para dizer. Então, a gente usa as que a gente tem. E a gente tenta forçar a barra para entender melhor alguma coisa. Um exemplo que acontece na língua portuguesa e não tem nas outras línguas, nos outros idiomas, né? Nós temos em português uma palavra que se chama, que você diz, saudade. Certo? Você sabe o que é saudade? Já sabe ou não? Então não sabe o que é saudade, não sabe? Oh, a saudade do serva. Não, você sabe o que é saudade, não sabe? Nos outros idiomas não tem a palavra saudade. Para dizer saudade, eles precisam fazer um texto. Entendeu? Então, não tem a palavra saudade em inglês.
Então, uma pessoa em inglês, quando vê uma pessoa há muito tempo que ela não vê, ela vai ter que falar uma frase, outra coisa. I miss you, eu estou sentindo sua falta, alguma coisa assim, certo? Mas não existe uma palavra que resolva o problema. Todo idioma tem isso, certo? Então, existem expressões que a gente diz que não tem jeito de você traduzir. Uma que você diz muito provavelmente, se você é um bom goiano, why. O que significa why? Traduz o why para um norte-americano. Imagina, o cara foi para... Ele quer vir para o Brasil, ele fez um curso de português, aprendeu toda a gramática, né? Aí ele chega aqui falando português perfeitamente. Bom dia, eu gostaria que o senhor pudesse me informar onde que fica a praça do avião. Aí você fala, why? Why so li? O cara, why so li? Eu não aprendi nenhuma dessas palavras no meu curso de português. O que esse cara está querendo dizer? Tenta traduzir o why na sua cabeça. O que significa? Qualquer coisa que você quiser. Depende da entonação, depende do contexto. Why? Susto. Why? Alegria. Why? Tristeza. Então pode significar tudo que você quiser, why. Tudo, certo? Mas não tem tradução. O que nós fazemos aqui na missa não tem tradução. A gente pode até tentar entender e mergulhar no mistério. Então a gente põe palavras que a gente conhece e tenta fazer mais significativo, né? Mas então, o que é a missa? É a perpetuação do sacrifício da cruz. Então vamos entender. Quantas vezes o sacrifício de Cristo na cruz aconteceu? Quantas vezes Jesus morreu na cruz? Quantas, Esther? Uma vez, né? Quem acha que morreu mais aí? Uma vez, tá bom, né? Então Jesus morreu uma única vez na cruz. Mas nós estamos falando que a missa é a perpetuação do sacrifício da cruz. Que a missa é o sacrifício de Cristo na cruz. Então, se a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, então o que acontece na missa? O sacrifício de Cristo na cruz. Mas se é assim, então cada missa, o padre mata Jesus de novo. E morre. Então está morrendo todo dia de novo. Então é isso? Claro que não. É único, uma única vez, e nunca mais vai acontecer o sacrifício. Mas o que acontece no altar? O sacrifício de Cristo se faz presente. O mesmo sacrifício, não é outro. Entendeu? Claro que não. Vocês nunca vão entender isso. Vocês vão morrer sem entender isso. Mas a gente precisa tentar, pelo menos pelas beiradas, tentar experimentar o que é isso. Por que é impossível para nós entender isso? Porque nós não temos experiência do que é a eternidade. Todas as nossas experiências têm começo, meio e fim. A eternidade não tem nem começo, nem meio, nem fim. Deus é eterno. O tempo que nós estamos inseridos nele é uma criação de Deus. Eu vou usar uma analogia para você tentar entender o que é perpetuar o sacrifício de Cristo. Se Deus é eterno, então todas as suas ações também têm uma repercussão eterna. Elas não são presas no tempo. A criação, por exemplo, talvez na sua cabeça, quando Deus criou as coisas, como está lá no Gênesis, ele criou, o primeiro dia criou isso, segundo dia criou isso, terceiro dia criou isso, quarto dia criou isso, sexto dia, pronto, agora descansou porque está tudo bom. Então, na nossa cabeça, com a linguagem humana que foi tentamos dizer a revelação, então Deus fez isso, pronto, está pronto. E agora, o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo nesse exato momento? Nada, está dormindo, vagabundando. Ele já fez tudo que tinha que fazer, ué. O que ele está fazendo agora? Essa é a nossa cabeça humana tentando pensar Deus de forma
humana. Só que Deus não é só humano. Ele é a partir do momento que Jesus se encarnou. Mas Deus é Deus desde toda a eternidade. Então, as ações de Deus, elas têm uma repercussão eterna. Ou seja, Deus, nesse exato momento, está criando você. Sabia disso? A criação é um ato continuado de Deus, que não tem interrupção. Não tem. Então, se você está aqui agora, é porque nesse exato momento Deus continua te criando e te sustentando na existência. Se nós pudéssemos imaginar por algum instante, Deus não dorme, tá? Vou já adiantar para vocês. Se alguém tinha alguma dúvida, como é que é a cama de Deus, Deus não dorme. Mas se por algum instante Deus cochilasse, a hora que ele acordasse, não existia mais nada. Era ele sozinho de novo. Porque para que você continue existindo, gente, isso aqui é muito doido, presta atenção. Você continuar existindo quer dizer que nesse exato momento ele está pensando em você. Fecha a boca, minha filha, é verdade? Isso. Ele não... Tô brincando. Ele não para de pensar em você um segundo. Porque se ele parasse, você deixaria de existir. Isso aqui é um conhecimento que te ajuda, às vezes, a suportar os insuportáveis. Quando aparece uma encrenca na sua vida, um enguiço, daqueles que você gostaria de fazer igual você faz nas mensagens assim do WhatsApp, sumir com ele, e ele não some, aí você olha para ele e fala, gente, o que isso está fazendo aqui ainda? Aí você pensa, se ele está aqui ainda, é porque Deus, nesse exato momento, continua amando esse enguiço. Então deve ter um porquê. Ele deve ter alguma coisa nele ou nela que é amável. Então eu não vou só suportar, mas eu vou tentar compreender, mergulhar no mistério desse enguiço e descobrir o que Deus tinha na cabeça quando criou ele. Porque Deus não cria porcaria, Deus não cria. Tudo que ele cria é magnífico. Entendeu? Então, todas as ações de Deus têm uma repercussão eterna. Então, o sacrifício de Cristo na cruz não foi só pontual. Se Jesus fosse só homem, ele tinha morrido lá, naquele dia, daquele mês, daquele ano, e tinha acabado. Pronto, acabou. Alguém podia ter tirado uma foto, falando, aqui eu lembro quando ele morreu e tal. Mas se ele fosse só homem, era assim. As nossas ações são assim. Você faz uma coisa hoje, pronto, acabou. Não tem mais. As pessoas podem até lembrar do que você fez, mas a sua ação deixou de ser. Não tem jeito. Essas palavras que eu estou falando, a câmera e o YouTube não estão perpetuando as minhas palavras. A minha palavra foi, acabou, sumiu. Você pode até ter uma recordação dela, mas não é ela, é outra coisa. Agora, por Jesus ser homem e Deus, todas as suas ações perduram no tempo por toda a eternidade. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz não é uma ação humana, é também uma ação divina que está na eternidade e sempre estará e nunca deixará de estar. Agora imagina se a eternidade fosse um véu assim. Ó. Vamos pensar numa coisa grande, né? Imagina que daqui para lá, aqui tem um véu onde eu estou, tá? Aí daqui para lá tem o mundo inteiro. O mundo inteiro é a eternidade, beleza? E eu estou aqui nesse pedacinho aqui, que é esse degrauzinho de tempo e de espaço. Eu estou aqui. Hoje é dia 16 de junho, são 8 horas e 17 minutos. Estou aqui nesse pequeno pedaço, no bairro Boa Vista, na cidade de Anápolis, no Brasil, no planeta Terra. Beleza. E a eternidade é o resto. Todo o resto. Imagina que a cruz de Cristo está na eternidade, o sacrifício. E eu estou aqui, nesse momento. E aí rasga o véu um pouquinho. E eu daqui posso ver a eternidade. E eu vejo a cruz de Cristo. Por essa pequena brecha do véu que foi rasgado, eu vejo
a eternidade, aqui, no meu hoje. E esse véu se fecha. Isso é a missa. Então, nós temos acesso pela missa à eternidade. Você tem acesso ao céu. Isso é uma loucura. Mas é isso que ele inventou. Então, cada Santa Missa, o que acontece? O véu da eternidade se rasga diante do tempo. E nós, no tempo, nesse exato momento, temos acesso a um evento que aconteceu há 2000 anos atrás. Não é outro, é o mesmo. O mesmo evento, nós temos acesso a ele. Por isso que é difícil dizer com palavras. Nos documentos da igreja, quando tentou-se falar disso, num documento que se chama... Não me lembro o nome agora, então não vou falar para não falar besteira. Mas a definição era essa. A missa representa o sacrifício de Cristo. O que vocês acham dessa frase? Vocês acham correta? Perigosa? A missa representa o sacrifício de Cristo. Foi isso que eu acabei de explicar? Não, né? O que significa para nós representar algo? Teatro. Isso, está no âmbito teatral, né? Então vamos representar aqui a última ceia. Vamos representar o lava-pés. Certo? É um teatro. Mas isso foi uma tentativa de traduzir uma palavra latina, que o documento originalmente é escrito em latim, e a palavra latina era representare. Então, o que significa representare em latim? Prefixo. O que significa repetir? Né? Você está fazendo de novo. O que significa rever? Ver de novo. Certo? E o que significa representare? Fazer presente de novo. Então, o sentido da palavra em latim era certo. Fazer o sacrifício presente aqui. Só que aí a tradução para o português não cabia, porque para nós representar já lembra teatro. Aí a gente pensava que a missa virava um teatro. Então, por isso que essa palavra não foi utilizada nos nossos documentos. Aí tentou-se usar uma outra palavra, que é a atualização, mas é fraca também. Por quê? O que se atualiza? Uma coisa que venceu. Seu celular de vez em quando pede para você, não pede? Atualizar o Android, ou o iPhone, aí você aperta lá e fica um bichinho lá balançando a cabeça lá 6 horas lá, né? Atualizando, né? Então, o que é atualizar algo? É algo que perdeu a validade. E o sacrifício de Cristo não perde a validade. Então, qual é a palavra? Não existe. Mas vamos inventar uma. Não é eu que estou inventando, é gente muito mais santa do que eu que inventou, que faz mais sentido para nós. Presentificar. Faz sentido para você? Tornar presente. Então é o véu da eternidade que se rasga. Nós temos acesso a um evento que tem repercussão eterna. E esse evento se faz presente no meu hoje. Isso que é a missa. Então, pode usar a palavra representar, padre? Não, não pode. Pode usar a palavra atualizar com ressalvas. Você vai ter que dar uma aula para a pessoa para explicar para ela. Mas a palavra mais fácil de fazer sentido para nós católicos é em português. Presentificar. Aí a expressão aqui ela é bela. A missa perpetua o sacrifício de Cristo. Certo? Perpetua. Mas assim... Se a gente parar de celebrar a missa, vamos supor que por uma desgraça para. Não tem mais padre celebrando missa nenhuma. O sacrifício vai deixar de existir? Não. Então a frase é como se fosse uma questão de causa e efeito. E não é só isso. É muito mais do que isso. Então é algo que Jesus fez e ele nos deu um instrumento para ter acesso a isso que ele fez. O sacrifício dele se torna acessível pela missa. Isso é presentificar.
Deu para entender um pouquinho? Mergulhando aí no mistério, ficando louco. Beleza, vamos sair daqui tudo doido. Vamos continuar então. Então isso aqui para mim era o mais importante desse 27 aqui. Pois, Cristo, isso aqui a gente já tinha mencionado, né? Que ele está presente no ministro, onde 2 ou mais se reúnem na palavra, e nas espécies eucarísticas, insistir nas espécies, que é um termo técnico, né? Agora segue para o 28. A missa consta, por assim dizer, de 2 partes. Agora aqui já é coisa técnica, então começa a guardar isso na cabeça para você entender melhor. Então, você quer entender alguma coisa? Então, divida e compreenda da melhor maneira possível. Então, quantas partes tem a missa? A grosso modo, 2. Mas, quando a gente fritar o ovo direitinho, a gente vai ver que são 4. Mas são 2. São 2 grandes partes que tem ali outras 2 que ajudam elas a se conectarem, certo? Mas quais são essas partes? Então, vamos lá. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, certo? Essas 2 partes, porém, estão entre si estreitamente ligadas, que constituem um único ato de culto. De fato, essa frase aqui é interessante. Na missa é posta à mesa, tanto da palavra de Deus, como do corpo de Cristo. Mesa em que os fiéis recebem instrução e alimento. Ainda determinados ritos para abrir e concluir a celebração. Então, são 2 partes que tem ali uns ritos para começar e uns ritos para terminar. Que no jornalzinho de vocês estão acostumados a ver ritos iniciais e ritos finais. Mas quantas partes tem a missa? 2. Quais são essas partes? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Muito bem. Então, agora aqui, uma coisa que é interessante a gente compreender, então, a gente usou aqui a expressão mesa, mas ela está sendo usada aqui não é de modo pejorativo, não é de modo chulo, certo? É para te ajudar a entender uma analogia, certo? Então aqui falou-se de 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa do corpo. Que mesas são essas? Onde que estão essas mesas? Você olha aqui no altar, você vê quantas mesas? 2. O altar é a credência, né? Não, esquece a credência. Finge que a credência não está ali. Credência é aquela mesinha ali onde a gente coloca as coisas ali para organizar, certo? Mas o altar, tecnicamente, ele sempre precisa. O presbitério, né? Desculpa. Do altar e do ambão. Essas são as 2 mesas. Mesa da Eucaristia. Mesa da palavra. Mas você só pode se referir a esta peça aqui como mesa nesse sentido, para fazer essa analogia das 2. Mas não chama o altar de mesa fora desse contexto, não, porque é muito desproporcional. É muito chulo, é muito pobre, certo? Ele não é uma mesa, ele é um altar, certo? E algo que mudou com esse rito de Paulo VI. Então, vocês olham aqui para a maneira como estão dispostos, o altar e o ambão. Eles estão na mesma altura, correto? Sim ou não? Basta olhar para o chão, aonde que eles estão colados. Eles estão no mesmo nível do chão, certo? Ou seja, não são da mesma altura, sim, tipo em riba, tudo bem, mas eu digo assim, eles estão no mesmo plano, certo? Eles estão no mesmo nível. Antes desse rito, era diferente. Alguns de vocês já devem ter visto isso. Aqui, se eu não me engano, ainda tem igrejas que são dessa forma. Basta você começar a reparar e começar a botar reparo, você vai ver. Então, como que era no rito anterior? O altar estava acima e o ambão sempre estava abaixo. Então, se fosse na nossa formatação aqui, é como que se o presbitério aqui tivesse mais um degrau aqui embaixo mais comprido, aí ficava o altar aqui, aí ficava o ambão mais embaixo, e aí ficava o lugar na altura onde o povo estava. Então, o altar, ele estava sempre um pouco acima do ambão. O que é a mensagem que está por trás disso? Certo? Quem está no ambão? A palavra de quem é proclamada no ambão? De quem?
de Deus, certo? Quer seja o Antigo Testamento, quer seja o Novo Testamento, se é a palavra de Deus, quem é proclamado na Bíblia? Agora eu não estou falando de quem que é a palavra, eu estou falando quem é proclamado. Jesus. Que Jesus é a palavra de Deus, é a palavra que se fez carne. Então, se no ambão é proclamado Jesus, e quem é consagrado no altar? O que acontece ali? A Eucaristia é quem? Jesus, certo? Então, qual que está certo, padre? O ambão mais embaixo ou o ambão no mesmo nível? Não tem certo e errado. São ensinamentos diferentes, certo? Então, quando o ambão está mais embaixo e o altar está mais em cima, o que você está querendo dizer? Você não está querendo dizer que o Jesus da Bíblia é mais fraco do que o Jesus da Eucaristia, mas você está querendo reforçar que a presença de Jesus na Eucaristia tem uma primazia sobre a presença dele na palavra. Você sabe disso. Se você vê Jesus exposto na Eucaristia, você se ajoelha. Você não passa na frente de uma Bíblia na sua casa e fica fazendo genuflexão ou faz. Põe uma Bíblia lá aberta lá e toda hora que você passa na frente da Bíblia, você faz genuflexão e passa. Não. Você sabe que a palavra é palavra de Deus, mas é uma presença diferente. A gente já falou disso aqui. A presença na Eucaristia é substancial. Ou seja, não tem mais pão, tem Jesus, com acidentes de pão. Gosto, cheiro, textura, certo? Agora, a Bíblia não é Jesus. É a palavra dele. Mas não é ele. Substancialmente continua sendo celulose, couro e qualquer outro material que for. Mas não é Jesus, certo? Então, quando se separou o ambão do altar, estava se mandando essa mensagem. Existe uma presença de Jesus na Eucaristia que não tem nada que se compara. Mas ao trazer para o mesmo nível, e esse documento, o novo rito, trouxe para o mesmo nível, o que está fazendo? Está tentando nos recordar que por mais que haja uma distinção de forma de presença, a palavra continua sendo ele. Então a palavra que é proclamada é ele. Então as duas versões são verdadeiras. A diferença é que cada uma está tentando colocar a ênfase em um aspecto da verdade. Como a verdade é muito ampla, não tem como a gente abraçar ela com um rabo de oi. Então existem diferentes tentativas de se compreender. Então eu explico isso porque pode acontecer de talvez você ir em alguma igreja, alguma coisa assim, talvez mais antiga, talvez nos interiores, e você vai ver essa discrepância. Você vai ver o altar numa altura e o ambão noutra altura, e aí você já saiu da ignorância, se lembrar aqui é porque não foi feita alteração e tal. Por que será? Não sei, depende, por exemplo, tem coisas históricas na situação. Por exemplo, tem igrejas que são patrimônio histórico, são tombadas pelo Infam. Então, se você pegar um ambão e mudar de lugar, você é preso, eles te mata, certo? Então, não pode mexer. Então, tem circunstâncias e circunstâncias. Então, você não vai julgar. Mas a hora que você olhar, você fala, isso aqui se refere ao rito anterior e tal, beleza. Entendeu? Esse aqui tem que entender, isso aqui não é mistério não, isso aqui é só informação. Beleza? Então, ok. Segue adiante. Agora, os diversos elementos da missa, né? Então, insisto, aqui ele vai fazer uma passagem panorâmica, mas ele volta. Rapidinho ele vai voltar nessas coisas, porque senão ele fala que, nossa, só isso? Ah, mas cadê eu? Não, eu quero mais. Não, ele vai voltar, fica tranquilo. Então, é a primeira passagem panorâmica. Então, leitura da palavra de Deus e sua explanação. Número 29 agora, né? Quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus quem fala ao seu povo. É Cristo, presente na sua palavra, que anuncia o Evangelho. Por isso, as leituras da palavra de Deus, que oferecem à liturgia um elemento da maior importância, devem ser escutadas por todos com veneração. E embora a palavra divina, contida nas leituras da Sagrada Escritura, seja dirigida a todos os homens e a todos os tempos, e seja para eles inteligível,
Esse que tem dono, gente, a coleira dele simpática, as orelhonas bonitas. Achei. Não, Ed? Ele gostou do cheirinho de vocês aí. Então, entrete ele aí, fique tranquilo, né? Daí ele estava na festa junina. Acabou e ele não sabia para onde ia, viu que é a movimentação e veio ver o que está acontecendo. No entanto, a sua mais plena compreensão e a sua eficácia são favorecidas por um comentário vivo, isto é, a homilia, que faz parte da ação litúrgica. Então aqui está falando sobre a palavra de Deus, ela é proclamada na missa, é Deus que fala para o povo, deve ser ouvida com veneração, mas existe uma limitação para o povo de Deus. Qual é a limitação, né? A limitação é a complexibilidade da palavra que está sendo apresentada, certo? Então, você vem à missa, então qual é a sua obrigação? Quando a palavra de Deus é proclamada, qual deve ser a sua postura? Veneração. Você não está ouvindo um trechinho aí de um romance, uma novelinha aí, Água com Açúcar, não é um trechozinho aí de um texto bonito, de uma poesia, de um livro famoso. Não, você está ouvindo Deus que está falando com você, certo? Mas, levando em consideração que é um texto que alguns trechos dele têm mais de 3.000 anos de idade, alguns mais, alguns menos. O Evangelho, os textos do Novo Testamento, que é os mais novinhos, tem 2.000 anos, certo? Então, assim, é um texto escrito numa outra língua, num outro tempo, num outro mundo, certo? A cultura oriental, que não é a sua, certo? Então, a tentativa de se traduzir aquilo ali já é o desafio do dragão. Então, a tradução da Bíblia já é uma loucura. É você tentar pegar um negócio e traduzir assim de... Gente, presta atenção. Saul estava caçando Davi. Saul chegou numa hora que falou para os caras do exército dele lá, falou, vocês esperam aqui que eu vou ali cobrir os pés. E ele foi lá cobrir os pés. O que Saul estava fazendo? Cagando. Certo? Então, o que é cobrir os pés? Vocês têm que pensar uma roupa igual essa minha, que é a roupa deles, túnica. O que eu tenho que fazer para cobrir os pés aqui? Vocês estão vendo meu pé? Então. Sumiu. Cobriu. Descobriu. Certo? Então, tá lá o texto, a expressão original é Saul foi cobrir os pés. Aí traduz, então. Então vamos traduzir. Então, Saul foi cobrir os pés. Agora imagina, gente, você lendo isso. O cara foi cobrir os pés. Nunca que você entender o que é isso. Você nunca ia fazer ideia do que esse cara estava fazendo. Então, uai, será? Então aí o que você faz? Aí o tradutor escreveu o quê? Na sua Bíblia Ave Maria, pode pegar lá e olhar. Está lá. Saul foi fazer as suas necessidades. Bonito, né? Eufemismo, né? Foi obrar. Você entende o que é foi obrar? Então, assim, mas isso é uma tradução. Então, como é que você traduz um trem que para nós não significa nada? Então, para nós não é cobrir os pés, é fazer um barro, é número 2, é cagar, é obrar, é fazer totô. Então, assim, é um monte de coisa, mas não é cobrir os pés. Não pode ser. Então, o que adianta eu escrever numa Bíblia foi cobrir os pés? Aí as Bíblias mais técnicas escreve foi cobrir os pés e coloca um asterisco. Aí lá embaixo na nota de rodapé, cobrir os pés é fazer cocô. Pronto. Nota de rodapé. Quem que lê nota de rodapé? Difícil, né? Então, mas é assim. Então, já que é um texto tão difícil e tem tantas coisas complexas, então de quem é a missão de traduzir a tradução? Do padre. Então, o sacerdote, é por isso que aqui diz. Então, a compreensão mais eficaz
é favorecida através de um comentário vivo, isto é, da homilia, que faz parte da ação litúrgica. Então, o padre, ele é obrigado a fazer homilia. É obrigado, não é se ele quiser. Nas missas dominicais e nos dias santos de guarda. Existe uma lei canônica que me obriga, sob condição de pecado de negligência. Então, se eu vim numa missa dominical, sei lá, estou meio cansado, já é a última missa da noite do domingo, estou super down, estou super estressado, e vocês estão tudo com a cara de bosta. Você quer saber, rapaz? Não estou nem para vocês, não. Vou pregar hoje, não. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ou senão aqueles patos preguiçosos que chega na hora da homilia, aí é uma missa meio difícil, é o mistério da Santíssima Trindade. Aí ele fala, gente, a Santíssima Trindade é um mistério, vocês não vão entender nada, eu também não entendi nada, então vamos embora para frente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, assim, é pecado. Pecado do padre, de negligência. Eu tive que confessar esse pecado uma vez na minha vida só. Foi uma missa que eu tive que celebrar num encontro que eu estava fazendo um encontro e já tinha organizado os padres para rezar as missas para mim. E um dos pilantras deu o bolo e não foi. E aí eu estava lá no encontro, no bem bom com o povo lá me acabando. O povo liga e fala, padre, não tem padre aqui para rezar a missa não. E eu saí doido. Eu cheguei lá e fiz a missa e falei para o povo. Falei, olha, não era para eu estar aqui. Essa missa não era para eu celebrar. Eu não preparei homilia para vocês. Eu preparei homilia para o povo lá do encontro, que era um encontro de casais. Eu não vou fazer homilia deles aqui para vocês, que não tem só casal aqui, e eu não vou inventar uma historinha aqui para vocês agora de última hora. Então, por honestidade, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E sapequei o resto da missa. Foi 40 minutos de missa de domingo. Amém. Eu não tinha preparado homilia para eles, eu ia ficar lá enrolando. Então, gente, o evangelho de hoje, deixa eu ver aqui o que fala mesmo, é um evangelho bonito. Jesus, ele curou. Então, assim... Tenho certeza que você já pegou umas homilias desse jeito. Pois é, o cara começa a dar a volta demais, porque não preparou, tá? Diz que tinha um padre, um pároco e um vigário andando de carro, né? Indo para uma paróquia, uma capelinha de roça, né? Aí o vigário obedece, o pároco manda, né? Aí no meio do caminho o pároco falou pro vigário assim, falou, ô, seu vigário, faz a homilia para nós hoje lá, porque eu não tô afim não. Não, seu pároco, eu faço, tudo bem. Mas, também estou com tempo também para tudo, não. Então, assim, vamos fazer um negócio rapidão, tá? 5 minutos de homilia, tá bom. Ele... Não vai ter jeito, não? Por quê, ué? É porque eu não preparei, ué. Mas você não dá conta de fazer uma homilia de 5 minutos sem preparar, não? 5 minutos, não. Mas se for uns 20 minutos, eu dou conta. Quem enrola demais é porque não sabe aonde quer chegar. Não está preparado e vai dando volta. E começa falando, e fala de Nossa Senhora, e de repente está falando de Judas Iscariotes, e de repente está falando de São Expedito, porque Santo Antônio é um cara legal, e quando é fé, menino, já falou do inferno, do céu, do purgatório, de tudo, e você não fala, gente, onde ele quer chegar? Eu não sei. E você vai ficando doido, vai dando um apavoramento, então assim, não preparou. Simples assim. Se você não sabe onde você quer chegar, para qualquer rumo serve. Então você sai rompendo aí e vai doido. Então assim, o padre não tem o direito de fazer isso com você, certo? Não tem. Por quê? Porque é uma obrigação dele preparar a homilia para que você possa entender aquilo que ele teve mais tempo de se dedicar a entender. Aquilo que ele teve mais tempo de se preparar. Ele teve os materiais, ele teve os professores, ele teve tudo aquilo ali à disposição dele. Ele tem tempo. Tem ou não tem? Padre, tem ou não tem tempo? Claro que tem. Eu não tenho que acordar cedo para trabalhar. Eu não tenho que pegar um carro e ser Uber. Eu não tenho que fazer casa, eu não tenho que ser pedreira, eu não tenho que ser servente. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu não tenho que ir para um escritório, eu não tenho que ir para uma empresa, eu não tenho que bater ponto, eu não tenho que fazer nada disso. O que eu tenho que fazer? Cuidar dos vocês. Então eu tenho que rezar. Então eu não acordo cedo para pegar aí o meu carro e trabalhar cedo, mas eu acordo cedo para rezar para vocês, rezar para mim.
Então, acordo cedo, faço minhas orações, me organizo, preparo, pego a Bíblia, leio, marco, estudo, fecho a Bíblia, rezo, abro a Bíblia, como um pouquinho, fecho, vou, leio isso aqui, leio aquilo outro, e saio, vou visitar a casa dos 6, eu vou no doente aqui, vou no enterro ali, vou no trem. Então, tudo que acontece na minha vida é material para pregar para vocês. Então, o que eu prego para vocês? O que eu vivi a semana inteira. No começo, quando eu ordenei padre, eu ficava apavorado. Porque eu falei, gente, como é que eu vou fazer a hora que esse evangelho chegar de novo? Vai ser a mesma história? Que eu já tinha, né, sido fiel, já tinha sentado, esquentado o banco. Vocês esquentam aí muitos anos antes de ser padre, né? E eu participei de missa, que quando chegava a missa, a hora que eu bati o olho no evangelho, eu sabia a piada que o padre ia contar. E eu ria, por solidariedade. Mas assim, então assim, mas eu pensava isso. Rapaz, como é que vai ser? Eu vou pregar a mesma coisa, a mesma história, a mesma piada. Menino, precisou de 6 meses para eu entender, não. 2 meses eu entendi. Pode ser o mesmo evangelho 10 semanas seguidas. 10 domingos seguidos. É outra homilia. E não é porque eu sou criativo, porque eu sou inteligente, porque eu... Não. Basta prestar atenção na semana que eu estou vivendo. Cada semana acontece uma coisa diferente e é a minha vida vivida que é influenciando o evangelho e faz com que a palavra de Deus se torne viva na vida de vocês. Simples assim, certo? Mas isso é obrigação de quem? Minha, do padre. Então, ai de ti, corozinho. Ai de ti, se você não preparar e ensinar o povo de Deus e mostrar para eles o caminho. Por isso que na igreja... é de suma importância que, estando na igreja, você entenda o quê? O que está sendo dito. Então, na igreja, som bom não é detalhe, é essencial. Porque ela ser bonita e você conseguir rezar na igreja, ótimo, fantástico, tem que ser, né? Chegar na igreja tudo empapagaiado e tudo, uns trem doido. Se tiver umas lhamas lá no lugar das ovelhas, então você não vai conseguir rezar, né? Você vai ficar apavorado lá dentro vendo as doideiras, né? Mas, antes de mais nada, você está aqui dentro, você precisa ser capaz de ouvir. Se você não entender o que o padre está falando, então lascou, ué. Como é que você faz? A palavra foi anunciada, foi pregada e você saiu daqui. Você não sabia se a missa estava em grego ou em aramaico, porque você não entendeu nada, certo? Então, você precisa entender. Então, é claro que depende de um esforço seu também. Sei lá, às vezes você está meio surdo já está meio aí de meio-dia para tarde. Então, você tem que achar uma coisa que te favorece. Igual, por exemplo, meu irmão. Meu irmão, ele é meio surdo, Carlos. Mas meio é pouco. E de manhã, menino, se você quiser brigar e xingar ele tudo, é de manhã. A hora que ele acorda, menino, não escuta nada. Nada. Você pode xingar de santo e rapadura. Beleza, não, tranquilo. Só não fala olhando para ele, que ele tem uma leitura labial medonha, né? Mas, então, assim, ele vai nas missas, nos lugares que às vezes o som não favorece, e aí o que ele faz? Ele procura o lugar da igreja que ele ouve melhor. Por exemplo, ele descobriu, numa das igrejas que ele vai, que ele participa de uma missa no sábado de manhã, que o melhor lugar para ele é no fundo, do lado esquerdo. E aí ele vai lá, ele senta lá, igreja vazia, pouca gente, e lá no fundo, aí o padre celebrando, que pagão ali, quem chega mais perto aqui de mim, né, não sei o quê. Não é, porque o cara caçou o lugar. O som da igreja onde ele vai também é uma merda, diga-se de passagem, né? Mas o cara achou o lugar que ali eu consegui entender alguma coisa. Então eu sento ali, eu não vou sentar em outro lugar. Para que eu vou sentar perto do padre? Vocês não vêm aqui para ver o padre, vocês vêm aqui para ouvir a palavra. Certo? Então a palavra é mais importante. O que acontece aqui, o que se ouve aqui é mais importante do que o que se vê. Muito mais. Porque o que você vê aqui? Seja honesto. Nada. Tem nada que te interessa aqui que você vê aqui. Nada. Ai, padre, mas eu vejo a Eucaristia. Você vê o quê? Você vê um pãozinho branco. Você vê Jesus? Não sei se tiver algum místico aí que de vez em quando está vendo aí, mas de normal, via de regra, se for para escolher entre cego e surdo, eu prefiro ser cego e estar na missa do que ser surdo.
Porque o cego não perde nada na missa. O surdo está lascado, tadinho. Tá, porque como é que chega a informação para ele? Aí vai ser todo um drama, toda uma dificuldade. Mas o cego não perde nada numa missa. Nada, nada. Entendeu, então? Tanto que é importante coisa ser bem feita, você conseguir ouvir, perceber tudo direitinho. E os leitores também têm que fazer direitinho, tá? Vocês têm que ler o negócio direitinho. Dia de domingo tem jornalzinho na mão do povo para eles rirem dos 6. A hora que vocês leem umas presepadas lá, eles... Mas meio de semana não tem, não. Não tem jornalzinho. Aí um ou outro acompanha no celular e tudo. Mas aí lê uns negócios aí diferentes. Tem uma frase uma vez que ler na missa... Eu não corrijo, gente. Leitura feita errada na missa. Geralmente vocês nem estão prestando atenção. Mas eu fico de olho nos 6. Quando sai um trem errado e eu vejo que gente fez careta, aí eu tenho que corrigir. Porque senão a pessoa sai daqui achando que mudou a fé. Ué. Por exemplo, tem uma leitura de São Paulo, ela foi lida esses dias. Onde ele diz assim, né? O cálice que bebemos não é comunhão com o sangue de Cristo? É uma pergunta retórica. Onde São Paulo está falando, o cálice que bebemos não é comunhão com o sangue de Cristo, seus animais? Então, é retórica, mas tipo, brigando, pagando um sapo. Aí o leitor, o cálice que comungamos não é comunhão com o sangue de Cristo. Opa, é claro que é. Então ele pegou uma interrogação e transformou numa afirmação. Uma pergunta retórica virou uma heresia. É claro que é comunhão. Então, não posso deixar uma dessa passar assim, voada, né? Que aí vai que um tá aí... Porque vocês não prestam atenção no que tem que prestar. Mas quando aparece uma marmota, vocês pegam no ar, né? Aí, Samuel, o cálice que nós comungamos não é comunhão com o sangue de Cristo. Opa! Ah, então é brincadeira. É de mentirinha. É teatro. Entendeu? Então, por isso, leitores, vocês lêem o trem direitinho. Que se sair heresia, eu corrijo. Não tem jeito não de sair o povo daqui pior do que entrou, não, hein? Beleza? Então, segue adiante. Orações e outros elementos que pertencem à função do sacerdote. Entre as partes da missa que pertencem ao sacerdote, está em primeiro lugar a oração eucarística, ponto culminante de toda a celebração. Então você se pergunta, né, padre, a missa ela caminha em que direção? Para onde que nós estamos indo? A missa está acontecendo, começou, né? Em nome do Pai, ato penitencial, glória, leitura, homilia, mas para onde nós estamos indo? Qual é o topo da montanha? Qual é o ponto culminante da missa? Acabou de falar aí. A oração? Diga-se de passagem, é a oração que vocês menos prestam atenção. Por quê? Não sei. Decorar é forte, Tiago. Eu falar, lê aí a oração eucarística de cabeça aí, não sai. Mas eu acho que é mais que decorar, estão acostumados. E ela é grande. E ela é chata. Então é aquela reza que não acaba. E ela é de quem? É o padre que reza, não é vocês, né? É diferente quando a gente tem uma reza assim que a gente vai indo, né? Mas a oração eucarística não, é aquela que começa, né? Na verdade, ó Pai. Então assim, é longa. E tem várias. Por exemplo, a quarta. Meu amigo, ela é uma lepa que não tem fim. Gente, não acaba não. E aí você, por ser algo longo, por ser algo que você está acostumado, que naquele momento o trem vai ser cumprido, às vezes você conscientemente se desliga. Aí começa, acabou o santo, aí você sabe que o negócio agora vai ser espichado, aí você ajoelha, aí você vê o povo levantando, você levanta, e vai. Pai Nosso, opa, está acabando, Pai Nosso está chegando o fim, está acabando. Então, cuidado. É o ápice da missa. É o ponto mais alto da missa. A oração eucarística é um diálogo com o Pai. Então, assim, eu pessoalmente, eu não gosto daquelas respostas que tem na oração eucarística. Você sabia que aquele trem é coisa de brasileiro? Nós que inventou que trem pediu para ser daquele jeito? Porque nós queríamos uma missa mais participativa.
Aí nós respondemos, caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos na estrada de Jesus. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos. Eu, pessoalmente, tá? Eu não sou papa, então nunca vou mudar. Faço do jeitinho que manda o figurino, mas vocês não estão entendendo tanto que eu acho bom quando eu rezo missa sozinho, não tem que responder aquele trem. Mas por quê? Porque aquilo ali é uma tentativa de ajudar as pessoas a sentirem que elas estão participando. E quem disse que a gente só participa de uma coisa quando a gente abre a boca para falar? Vocês estão aqui hoje, sentados. Vocês estão participando do que está acontecendo ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Depende. Então podem ter aqui no mesmo banco 4 pessoas quietinhas, sem escrever nada, sem anotar nada, olhando para mim e me escutando. Pode ser que cada uma está participando de uma forma diferente. Pode ser que uma saia daqui com tudo que eu falei e muito mais. Pode ser que outra saia do jeito que entrou, sai. Entrou num buraco e saiu no outro. Então, ouvir é uma participação. Acolher a palavra é uma participação. Eu posso estar falando com você e você está aí lá, pensando em outra coisa e você não está participando de nada. Então, não precisa da gente estar interpelando, certo? Para dizer que nós estamos participando. Eu acho estranho porque se você prestar atenção na oração eucarística e uma hora você pega o seu jornalzinho, leia ela sem as respostas. Só lê, corridão. Você vai ver que ela faz sentido. Porque é alguém dirigindo-se ao Pai e falando com o Pai. Aí quando entra as respostas, é como se estivesse assim, né? Eu estou aqui falando com a Elaine, né? Minha amiga e tal, não sei o quê, nós estamos precisando organizar isso e coisa e tal. Aí chega alguém e fala, Padre William, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, como eu estava te falando, então a gente vai fazer isso. Padre William, que hora que a procissão sai? 6h15. Mas como eu estava te falando, o que eu estava te falando mesmo? A oração eucarística nossa virou isso. Porque é um diálogo que tentou virar triálogo. E ficou estranho. A palavra que eu uso para definir é estranho. Não sou eu que vou mudar, não depende de mim, então faço como manda o figurino, mas presta atenção no texto, não nas respostas. E você vai viver a beleza que está naquele texto ali, o que está acontecendo ali. Toda oração eucarística a gente reza pela igreja, a gente reza pelo Papa, pelo Bispo, a gente reza por todos os fiéis, todos os defuntos. A oração eucarística me salva de que quando um fiel chega em mim e pergunta para mim se eu estou rezando por ele ou não, eu posso falar que estou sem mentir. O cara chega em mim e diz, e aí, padre, você está rezando para mim? Eu estou, todo dia. Não deixo de rezar por você nunca, todo dia. Aí eu penso, nossa, o padre reza para mim todo dia, ele é meu fã, né? Rezo. Tem uma parte na oração eucarística que reza todo mundo que está vivo, tem outra que reza para todo mundo que está morto. Você está em algum que não é esses dois? Ou você está vivo ou você está morto, né? Pronto, peguei, meu filho. Estou rezando para você todo dia. Não tem jeito de você escapar. Eu rezo missa todo dia, pronto. Não tem jeito de você escapar da minha reza. Certo? Mas está ali. Você presta atenção nisso? Você vê isso ou não? Então, a oração eucarística é o ápice. É em direção ao ápice. Porque ali acontece a consagração. Ali o sacrifício é perpetuado. Acontece a presentificação do sacrifício. É na oração eucarística. Ok? É mecânico. É uma definição legal. É bem mecânico. E vocês veem, gente, que é esquisito. Você está ali, né? Aí o padre em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos. Lembrai-vos, Senhor. Aí tem hora que vocês erram. É muito engraçado. Vocês falou trem, não tem nada a ver. Então, assim, cara, é muito... Nossa, quase que eu falei uma besteira aqui, ainda bem que eu segurei. Então, assim, é fora da casinha. Então, mas paciência, tá aí, vamos fazer, vamos participar, né? Vamos ser participativos, né? Vamos fluir, mas que para mim não faz falta. Eu descobri isso quando no seminário a gente celebrava missa em outros idiomas.
A gente celebrava missa lá em espanhol, a gente celebrava missa em inglês, a gente celebrava missa em alemão, celebrava missa em latim. E eu não via a bendita das respostas, eu ficava doido para falar lá, né? As respostas em espanhol, e não tinha. E eu falei, uai, como assim? Cadê? Não, esses doidices é de vocês, brasileiros, não tem isso não. Eu falei, uai, que legal. Eu vou ser feliz quando eu for para o Japão. Yorishikuna gashimasu. Então vamos lá, continuando. Então estamos aqui, compreendemos a importância da oração eucarística, estamos falando aqui daquilo que é próprio do sacerdote, né? Então tem coisas que é do sacerdote na missa, não tem jeito de outra pessoa fazer, certo? Falou em cima, mas não especificou, mas já estamos falando, vamos especificar. Homilia é próprio do sacerdote, tá? Não existe a possibilidade de uma outra criatura no mundo fazer uma homilia, se ela não for bispo, sacerdote ou diácono. Só esses três. Mas o Papa não pode, não, o Papa é bispo. Antes de ser Papa, ele é bispo. Só esses três. Aí quando acontece uma celebração da palavra, aí tipo é um ministro que vai estar aqui fazendo a celebração da palavra, ou um seminarista, não tem homilia. Ele pode até partilhar um pouquinho da palavra, fazer alguma, é outra coisa. Não é homilia. Homilia é próprio do ministro ordenado. Eu já passei por situação dessa. Nunca vou fazer os meus passar. Mas se vocês verem alguma vez, vocês vão ver que é preguiça. Preguiça. Pode acontecer, por exemplo, um seminarista vir ajudar numa missa. O seminarista não é padre nem diácono. Ele está estudando para ser um dos dois. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí chega na hora da missa, está lá o seminarista e tá empolgado, comunidade. Aí o padre vai e falou, faz a homilia para nós de hoje. Eu já recebi esse mandato de padre. Aqui não, no nosso diocese. Quando eu estava estudando, lá em São Paulo. Aí você estava ajudando uma missa, para lá, não, faz aí a homilia aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou bater de frente com o padre. O senhor está errado, o Código de Direito Canônico, no parágrafo tal, inciso tal, me proíbe de exercer esse que é o seu muno sacerdotal. Pensa no tanto que é caro um implante de dente. Tomar um murro na boca ia ficar pelo menos os 2 incisivos aqui, ia pro saco. Certo? Então, não quero. Então, o que eu vou fazer? Senhor! Levantava, amados irmãos e irmãs. Fazia meu estágio pastoral, né? Ia treinando aqui para quando fosse de verdade, né? Fazia as de mentira, né? Mas não pode. Erradíssimo. Então, um padre não pode delegar isso. Não sei, vamos supor que eu estou aqui celebrando uma missa e tem aqui um doutor em teologia que foi formado na Universidade Gregoriana. Ele é doutor, tipo, tá ele a esposa dele, ele não é padre, ele não é ministro, não é nada. Ele fez teologia, estudou pra caramba. Pode ser que ele sabe muito mais do que eu. Aí eu aqui com meio tímido, com vergonha, né? Chega na hora do homilia, eu gostaria de dar a palavra para o nosso digníssimo que está aqui, o senhor Glayton, né? Que está chegando de Roma agora, fez todos os seus estudos e com certeza está com a teologia fresquinha. Então, por favor, nos sacie com a sua sabedoria. Não posso. Estou cagando e andando se ele tem doutorado em teologia. Ele é casado com a mulher dele, ele trabalha, ele tem que fazer pãozinho, ele tem que fazer bolo. Ele não tem tempo para rezar o que eu rezo. Não tem. Eu duvido que ele tem mais intimidade com Jesus do que eu. Ele não tem o direito de ter mais intimidade com Jesus do que eu. Não tem. E se ele tiver, safado eu. Eu tenho que melhorar a minha. Porque eu tenho muito mais tempo do que ele. Então, se eu não tiver, então o problema está em mim, não está nele. Por isso que eu nunca vou ter medo de pregar em lugar nenhum que você me mandar, meu filho. Eu vou ter medo de pregar o dia que mandar eu pregar para um monte de padre. Aí é mais complicado. Porque aí os bichos tudo tá rezando, né? Os bichos tudo tá graduado. Aí pode ser que dá problema. Mas pregar para o povo de Deus, rapaz, pode me mandar para o escambau aí que eu não estou nem aí. Eu prego mesmo. E prego rindo e feliz. Por quê? Porque eu tenho a obrigação de estar preparado. A obrigação é minha, certo? Então, vida que segue. Tá acabando, hein? Acabou, hein? Acabou mesmo, hein? Então, bora lá, gente. Marca o rumo aí. Entramos nos elementos que são próprios do sacerdote. Começamos aí o 30, só mencionamos a oração eucarística como cume da celebração, mas vamos ter que voltar nesse 30 aí, beleza? Então, marque ele aí. Hoje não rendeu. Eu enrolei muito 6, dei muita voltinha, com muita firula. Não fluiu.
foi muito xoxo. Hã? Saudade? Fome, minha filha. Fome. É a única coisa que eu estou sentindo agora. Então, meninos, marca o rumo aí. Que dia que é a próxima? 30. Então, dia 30 é a próxima, beleza? Então, agenda aí, pode marcar. Tem alguma coisa dia 30, gente. O que é? Não sei. Mas se não aparecer nada nos avisos da missa contrariando essa informação, mantenha ela aí, tá bom? Então, dia 30, sexta-feira, estaremos juntos aqui, nesse mesmo esquema, traz aí. Eu vou fazer uma proposta para vocês, eu vou lançar isso depois no Instagram, colocar lá direitinho, tudo e tal, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Aí o pessoal que está assistindo aí no YouTube também. Eu queria agregar isso aqui que nós estamos fazendo com uns momentos assim sazonais. Tipo, vai aparecer de vez em quando. Aí eu vou avisar assim com proximidade, uns 15 dias, tudo e tal. Mas eu queria ouvir de vocês assim, o que apeteceria, o que vocês gostariam de aprofundar no conhecimento numa pregação, certo? Então, sim, nós estamos aqui tratando de um tema específico. É um tema abrangente. É um tema que vai ser longo. Então, nós vamos falar disso aqui durante 15, 16 anos. Então, vai demorar a caber esse livrinho. Na toada que tá, vai. Certo? Então, mas e se a gente pudesse criar uns intervalos de vez em quando? É claro que eu não vou substituir. Tipo, hoje ao invés de falar disso, não vamos falar disso. Não, isso aqui vai tocar do jeito que está lá no cronograma. Vamos rushar até o fim. Mas eu poderia criar uns outros momentos, em outras circunstâncias. Falar, gente, hoje nós vamos ter uma pregação sobre esse tema. Aí não é um negócio continuado que vai ter aí. Não, aí é um dia onde nós vamos falar, padre, eu queria que o senhor falasse para nós sobre, não sei, o 7º mandamento, não sei. Eu queria que o senhor falasse sobre a virtude da pureza. Eu queria saber sobre os dons do Espírito Santo. Como é que é isso? O senhor começou a falar numa missa aquele dia, foi meio assim superficial, disse que uma coisa é dom carismático, outra coisa é o dom do Espírito Santo, que um pode ser santo, que o outro não precisa ser santo. Como é que é isso, entendeu? Então, assim, saber o que talvez apetece, né? Você fala assim, nossa, eu queria me aprofundar nesse tema, queria uma pregação sobre isso, certo? Então, e aí, onde que você vai dar essas dicas, certo? Ou você dá nos comentários desse vídeo no YouTube, que o Rodrigo vai postar, né, Rodrigo? Semana que vem, já vai estar no ar aí, lá para segunda-feira, terça-feira. Então, você vai lá no comentário do vídeo e coloca, Padre, sobre isso aí que o senhor falou no final, eu queria que o senhor falasse sobre esse tema. Aí você escreve lá o tema, certo? E aí eu quero dar uma pegada neles e uma peneirada. Quero ver o que talvez assim vai ter uma demanda maior, o que a galera vai estar interessada. E aí eu gostaria de criar uns momentos como esse aqui, aí só que seria mais amplo, certo? Aí eu vou anunciar, vou publicar direitinho, nós vamos fazer uma pregação sobre esse tema e tudo. Aí a gente anuncia, como anuncia esse aqui. Para ver se outras pessoas também podem vir, aproveitar, né, e aumentar aí, né, o nosso leque, aí, sair aí da nossa ignorância, aproveitar essa oportunidade, compreender mais, viver melhor a nossa fé, né? Então, eu não sou aí doutor, né? Não estou fazendo aí o meu doutorado, né? Tem os outros padres que estão aí, que depois, quando eles podem também favorecer eles melhor, né? Mas aquilo que eu tenho da minha pouca douta ignorância, eu gostaria de ofertar-vos, né? E acredito que poderia fazê-lo da melhor maneira possível, com a minha boa vontade, e nada que amparado por uma boa jantinha e um lanchinho não melhore, certo? Então, fica aí a dica. Então, joga aí ou no comentário do vídeo, no YouTube, ou você manda um directzinho lá no Instagram. Certo? Padre, o senhor comentou lá que o senhor queria saber uns temas de pregação. Pensei em o senhor falar sobre isso aqui. O inferno existe mesmo? Não sei. Então você vai colocar lá, o que você achar legal. E aí eu vou dar uma peneirada e vou começar a bolar isso aí. Então agora não vai sair nada, porque já está junho, julho, vocês somem. Eu fico aqui só com as moscas. Mas para o próximo semestre eu queria agregar isso aí. Tá bom? Então, fica a dica, pensem, vamos amadurecer essa ideia aí, fazer alguma coisa legal para vocês aí, tá bom? O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos com Deus, meninos. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela paciência de vocês mais uma vez.